Bom dia e bem-vindas à Manhã Mulher, a revista eletrônica de todas nós mulheres. Hoje, especial sobre saúde. Vamos começar o nosso programa com a doutora Kátia Haranaka nos falando sobre diabetes e obesidade. O estresse em pauta vem com o tema estresse metabólico. Nosso metabolismo significa que é o corpo funcionando no devido limite, no devido limite do normal. Entender que a alteração desse metabolismo vai levar à resistência insulínica e que duas doenças prevalentes, como diabetes mellitus tipo 2 e a obesidade, vão ser, sem dúvida, consequência desse estresse metabólico. Confira como é que o estresse metabólico vai acabar ocasionando uma resistência insulínica, que da resistência insulínica nós vamos ter o surgimento da diabetes tipo 2, aquela diabetes que o pâncreas é preservado, então ela existe por um excesso de insulina, diferente da tipo 1, que ela existe porque o pâncreas foi destruído e ele não produz mais a insulina. Então a resistência insulínica levando a diabetes tipo 2 e a obesidade. E vice-versa, quer dizer, esse leva à obesidade, a obesidade leva à diabetes. Eles se retroalimentam. É complicado, mas ao mesmo tempo eu coloquei aqui para a gente entender que tudo que você colocar na sua boca de produto industrializado, de comida, mas os industrializados são os piores, você precisa imaginar um pouquinho o que é que está acontecendo dentro das suas células. A gordura visceral, aquela gordura de abdômen e maçã, aquelas bolotas de gordura que a gente começa a desenvolver e achar que é normal. Tudo isso acontece dentro de você dessa forma mais ou menos. Pensando num tecido gorduroso. E por que o tecido gorduroso? Porque na gordura, onde os venenos, os xenobióticos, as substâncias ruins, ela vai ser seguramente guardada. É o lugar mais seguro. Então o corpo sempre pensa dessa forma. Qual que é a melhor forma de proteger o meu dono? Quando nós temos uma dieta rica em fast food, biscoito, bolachas, macarrões, substâncias industrializadas, não vieram da natureza. Esses veneninhos, que são gostosos, mas me fazem mal, vai provocar dentro da célula esse processo inflamatório, um estresse metabólico, é uma ofensa, uma agressão, que vai acabar liberando a famosa interleucina 6, que é uma citocina inflamatória presente, que ela vai acabar avisando os macrófagos, que são células de defesa. Nós falamos muito sobre isso no nosso estresse isquêmico, nosso estresse endotelial. E esse próprio macrófago, a partir do momento que ele começa a ver que as células gordurosas começam a ser agredidas, elas começam a liberar substâncias delas que funcionam como corpo estranho. Esse corpo estranho atrai um macrófago, que também vai produzir citocinas pró-inflamatórias e vão atacar esses pequenos fragmentos de gordura que vêm dessa comida ruim. Quer dizer, é algo que vem duas vias. Olha, tanto o que nós comemos provoca a estimulação dos macrófagos, das células de defesa, como os próprios macrófagos produzem essa interleucina 6. Produzindo essa célula inflamatória dentro das células do fígado, do hepatócito, ele tem um receptor. Esse receptor, quando juntos, ele produz uma outra substância. E essa outra substância, que partiu da interleucina 6, chamada SOCS3, ele vai acabar inibindo a ação pós-estimulação da insulina, acoplamento dela no receptor. Quer dizer, aqui ela ia começar a agir, só que graças a essa substância no fígado, ele não vai permitir que a insulina funcione. Então, o que isso vai acabar ocasionando? Essa insulina não vai conseguir ser ativada e funcionar. Nós vamos ter uma via bloqueada da insulina e a produção de glicose é suprimida. Quer dizer, a nossa célula vai ficar com fome, ela não vai ter a glicose para produzir energia pelo ciclo de Krebs. Como a moeda de respostas para o cérebro é o nível de energia celular, olha que interessante. Se os tecidos estão produzindo pouco ATP, pouca energia, então ele diz para o cérebro assim, para o hipotálamo, eu não tenho energia, eu preciso de mais energia, eu estou com baixo nível energético. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que esse corpo diminua o gasto energético para economizar. Então ele vai trabalhar tudo lentamente. E outro item, quem está comendo os produtos industrializados ricos em gorduras saturadas, em açúcares, não está entrando nutrientes, quer dizer, eu preciso
de no mínimo 44 nutrientes para uma célula se duplicar, se refazer, viver. Se eu não tenho nutrientes, o meu cérebro entende o seguinte: aumenta a fome desse indivíduo, que ele precisa captar mais nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos, para que ele consiga fazer com que essas células sobrevivam. Então, é o estilo de vida, sem dúvida nenhuma, interferindo na nossa maneira de fazer com que o cérebro diga fome ou não fome. Você que está assistindo esse vídeo, eu parei para mostrar para vocês um QR Code que será a nossa oportunidade de um evento presencial. Sim, presencial. E ó, se você já preencheu, fique tranquilo, a nossa equipe entrará em contato. O estresse metabólico basicamente é isso, é qual informação energética nós estamos dando para o nosso cérebro. E vem novamente sempre a minha orientação para vocês. A fome, quando você sente fome, é o seu cérebro dizendo assim: eu estou desidratado, me dá um copo d'água, um copo de 300, 400 ml d'água, tome de uma vez. Depois, como uma fruta. Fome é fibras, minerais, vitaminas, aminoácidos, tem numa fruta. Depois, você vai comer o seu prato de mato, temperado com uma concha de feijão, que fica uma delícia, e uma proteína animal, um ovo, um frango, um peixe, se você quiser. Eu vou fazer com que o meu hipotálamo fique saciado. Ok, ela já me deu nutrientes para que a minha célula produza as energias que ele precisa. Tudo é mitocôndria. As mitocôndrias que produzem, que é nelas que nós confeccionamos os ATPs, as moedas energéticas, elas são movidas às substâncias que existem na natureza de Deus. Frutas, verduras, legumes, os grãos, tudo isso o corpo entende. Mas quando você coloca no seu organismo e acha que isso é normal, do café da manhã, almoço e janta, como sendo uma rotina alimentar, o seu corpo começa a empobrecer. Ele diminui a condição de produção de energia e essa falta de energia vai fazer com que você tenha mais compulsão alimentar para ver se você ganha um pouco mais de energia. Entenderam que é uma conta que não vai fechar a menos que você dê um basta nisso? Zerar os carboidratos processados por pelo menos 45 dias. E assim o paciente vai sentir um bem-estar, ele vai sentir que os neurotransmissores da microbiota intestinal vão começar a funcionar também. Quer dizer, é só benefícios. Então, é uma questão de entendimento. O estresse metabólico, ele afeta principalmente o nosso organismo, levando a uma obesidade, sendo considerada um dos fatores como obesidade em mulher é uma circunferência. Isso é fácil da gente fazer. Pegar uma fita métrica e colocar em cima do umbigo. Em mulher, o ideal é que seja abaixo ou igual a 88 centímetros, e em homem que seja abaixo que 102 centímetros. Mas a obesidade ela acaba acontecendo por uma desnutrição energética celular. E é considerada uma doença. Como doença, ela deve ser seguida por um profissional e sempre assim, ficar em alerta. Você tem um controle, mas não uma cura que nunca mais você vai ter que se preocupar. É uma doença inflamatória e crônica. Ela vem de uma longa data, onde a gente nem percebe que isso estaria acontecendo. Mas a obesidade, ela é problemática porque ela afeta fígado, tecido adiposo e tecido muscular, sendo esses três tecidos os responsáveis pela nossa homeostase, pelo nosso equilíbrio energético geral do corpo. Por isso que nós falamos tanto da resistência insulínica, porque o tecido adiposo e o tecido muscular, ele precisa da presença da insulina. E quando a gente tem a resistência insulínica, eu não vou estar alimentando esses tecidos. Mas o cérebro também é afetado com a obesidade e a forma como você compreende, capta as informações vão ser alteradas, a sua saciedade e a fome também. Quer dizer, é um ciclo que se retroalimenta sozinho. E o epitélio desse paciente obeso também vão estar todas inflamadas. Tudo que recobre as cavidades do seio nasal inicial até o final do intestino, todos vão estar inflamados. Por isso que nós precisamos considerar essa inflamação como uma necessidade de mudança.
Pega um pacotinho de bolacha, de biscoito ou um sorvete que você tem em casa e olha o rótulo dele. Olha o que está escrito na luneta. O desafio de hoje será você ficar 15 dias sem comer produtos que contêm aquela luneta escrito rico em gorduras saturadas e rico em açúcares. Estresse em pauta. Compreenda o que causa e mude. Eu vou para um rápido intervalo comercial, mas quando voltarmos vamos falar sobre a terceira idade, não sai daí. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre cabelo. Você sabia que os cabelos quimicamente tratados precisam de um cuidado diferenciado para mantê-los saudáveis? Quando a gente expõe o cabelo a um processo de coloração ou descoloração, é necessário fazer uma reposição de nutrientes para equilibrar o pH do cabelo. O Recovery Reversor Químico da Doce Rosa Profissional contém extrato de caviar, óleo de macadâmia e manteiga de murumuru, proporcionando o rejuvenescimento dos cabelos, devolvendo brilho e elasticidade que foram perdidos durante o processo químico. Ele vai recuperar os danos e balancear o pH dos cabelos, neutralizando todos os processos químicos. Pode ser utilizado logo após os processos químicos para neutralização e também como máscara de tratamento mesmo. Lembrando que é muito importante neutralizar os processos químicos dos fios para encerrar a ação da química e não danificar os fios a longo prazo. Então, sempre que fizer qualquer química no cabelo, utilize o Recovery Reversor Químico da Doce Rosa. Essa é a Baronesa Beauty Studio, um salão completo para você cuidar de sua beleza em um ambiente descontraído e aconchegante, longe dos problemas e da correria do dia a dia. Estamos próximos ao centro de Valinhos, na Rua Americana 892. Agende sua visita hoje e dê o primeiro passo para uma vida equilibrada, saudável e elevada. Estamos ansiosos para recebê-los. Amanhã Mulher tá de volta e agora a doutora Elisângela Chaves nos fala sobre idosos com esquecimentos e quando a família deve começar a se preocupar. Idoso com esquecimento, quando devemos nos preocupar? Muitos idosos se preocupam com a memória e outras habilidades de pensamento. Eles se preocupam por levar mais tempo do que antes para aprender coisas novas, ou por esquecerem onde deixar alguns objetos, como os óculos, a chave de casa, ou mesmo por não lembrarem o nome de alguma pessoa conhecida. Esses esquecimentos consideramos como leves, esperados, quando são ocasionais e episódicos e que não comprometem a capacidade geral da pessoa de manter a autonomia, de continuar cuidando de si ou de gerenciar as tarefas e compromissos do dia a dia. O problema da memória é mais sério quando se torna frequente, repetitivo e interfere no dia a dia do idoso. Esse idoso passa a ter dificuldade para realizar tarefas que até então ele fazia sozinho, como por exemplo dificuldade para cozinhar. Passa a ficar desorientado no tempo, no espaço, podendo se perder em lugares conhecidos e tem dificuldade de gerenciar o próprio dinheiro. Nessas situações, fica mais evidente que o esquecimento vai além do esperado pela idade e traz impacto na vida cotidiana do idoso, sendo aconselhável uma avaliação médica para o início da investigação. E quais são os principais sinais e sintomas de alerta para a doença de Alzheimer? Alterações de humor e de personalidade. O humor e a personalidade das pessoas com a doença de Alzheimer podem alterar. Tornam-se confusos, desconfiados, deprimidos, com medo, ansiosos, podem apresentar irritabilidade sem razão justificável e de maneira desproporcional. Dificuldade de julgamento. As pessoas com doença de Alzheimer podem sofrer alterações na capacidade de julgamento ou na tomada de decisão. Fazem confusão com o dinheiro, deixam de tomar banho ou de se arrumar. Trocar o lugar das coisas.
As pessoas com a doença de Alzheimer podem colocar as coisas em lugares totalmente inadequados. Por exemplo, coloca-se o celular na geladeira. Podem perder objetos e não serem capazes de voltar atrás no tempo para se lembrar onde foi que deixou. E às vezes podem até acusar outras pessoas de roubarem as suas coisas. Perda da noção de tempo e desorientação. As pessoas com a doença de Alzheimer podem perder a noção de datas, meses do ano e da passagem do tempo. Podem se perder no caminho do mercado ou de outros lugares conhecidos. Às vezes podem até esquecer-se de onde estão ou como chegar até lá. Dificuldade em perceber imagens visuais. Para algumas pessoas, ter problemas de visão pode ser um sinal de doença de Alzheimer. Podem ter dificuldades de leitura, dificuldade em calcular distâncias, de determinar cor ou mesmo contraste. Em termos de percepção, a pessoa pode passar por um espelho e achar que é outra pessoa, não reconhecendo a própria imagem refletida no espelho. Dificuldade em executar tarefas familiares. As pessoas com a doença de Alzheimer podem ter dificuldades em executar diversas tarefas do dia a dia, como cozinhar, fazer um bolo que sempre fez. Pode ser incapaz de preparar qualquer parte de uma refeição ou esquecer-se de que já comeu. Podem ter dificuldades em dirigir até o local que já conhecem. Problemas de linguagem. As pessoas com doença de Alzheimer podem ter dificuldades para falar, para escrever ou para acompanhar uma conversa. Podem parar no meio da conversa e não saber como continuar, ou repetir várias vezes a mesma coisa. Dificuldade em planejar ou resolver problemas. Algumas pessoas podem perder a capacidade de desenvolver e seguir um plano de trabalho. Têm dificuldades com os números, podem ter dificuldades para gerenciar as contas mensais e também dificuldades de concentração e levar muito mais tempo para fazer coisas que habitualmente faziam de forma mais rápida. Afastamento do trabalho e da vida social. As pessoas com a doença de Alzheimer podem começar a abandonar os seus interesses, as atividades sociais, deixando de realizar tarefas que até então eram habituais. Perda da memória. E por fim, a perda da memória, que é na verdade o sinal mais comum da doença de Alzheimer, especialmente nas fases iniciais em que ocorre o esquecimento de informações recentes, esquecimento de novos aprendizados, de datas importantes como aniversário de casamento ou de outra pessoa importante da família, e repetir a mesma pergunta várias vezes. Essa perda da memória vai se agravando à medida que a doença progride. Se você ou algum familiar apresenta alguns desses sinais de alerta, procure ajuda especializada. A doença não tem cura, mas quanto mais precoce for diagnosticada, maior a chance do idoso manter a sua funcionalidade por mais tempo. E a nossa última dica de hoje é com a Personal Organizer Lili Zardi, nos ajudando a organizar a despensa de alimentos. Você sabe exatamente tudo que tem dentro da sua despensa? Se fosse para passar no mercado agora, você sabe exatamente o que precisa ser comprado? Pelo que eu recebo de dúvidas por aqui, a maioria das pessoas tem problemas em identificar o que precisa ser comprado, itens vencidos, acaba muita coisa perdendo a validade dentro da despensa, e eu quero te dar aqui hoje dicas para que isso nunca mais aconteça. Eu sou Lili Zardi, Personal Organizer, e hoje vou te ajudar a organizar a sua despensa. Bom, a primeira coisa quando você chega do supermercado é higienizar esses itens. Acho que com a pandemia as pessoas tomaram consciência de que esses produtos que estão nas prateleiras dos supermercados, elas estão ali suscetíveis a contaminações, então é muito indicado que ao chegar na sua casa você coloque aí numa superfície e pulverize um álcool 70, higienizando então esses seus alimentos para então levá-los para dentro da sua despensa, para dentro da sua geladeira. Uma dica muito importante. Feito isso, tudo higienizado, é hora de categorizar os seus itens e separá-los então
por utilização. Então aqui o que eu gosto muito de indicar são essas cestas organizadoras, que elas servem para quê ali? Elas servem então para que os seus itens fiquem segregados e dentro das suas prateleiras sirva como uma gaveta. Então você acessa isso mais fácil. Você pode pegar, retirar o item que você vai utilizar e devolver a cesta. E também uma coisa bastante importante, verificar a data de validade. Então, chegou do mercado, ao que você comprou, geralmente vai para o final da sua cestinha, né? Então, final da fileira, porque a data de validade, no geral, tem um prazo maior, mas é bem importante que você verifique, porque é muito comum a gente se deparar com desperdício de comida e isso não é legal. Então, sempre verifique a data de validade. E aqui percebam que eu montei então cestinhas por categorias. É lógico que você pode identificar essas categorias de acordo com os itens que você consome na sua casa. Mas aqui, ó, molhos e geleias, os enlatados, doces e uma cesta de itens do café da manhã. Essa cesta é muito utilizada, então é bem legal você ter esses itens, especialmente de café da manhã, que traz praticidade diária. Então você vai lá, pega aquela cestinha de itens de café da manhã, prepara o seu café da manhã, devolve a cestinha. Então todos os itens estão ali próximos um dos outros. Essa cestinha então vai servir para você levar até a sua mesa, próximo do fogão para preparo do café. Então, esse tipo de coisa, além de te ajudar a economizar, evitando que itens fiquem esquecidos na despensa, também traz aquela agilidade que a gente sempre gosta no dia a dia, não é verdade? E na sua casa, você já fazia essa segregação de itens, já utilizava cestinhas, colocava o nome aqui, a etiqueta com a identificação de cada item, porque isso vai facilitar não só a sua vida, porque de repente você sabe bater o olho e identificar rapidamente, mas o seu filho, o seu marido não sabe. Então é sempre importante etiquetar para que todos identifiquem facilmente, daí não precisa chamar você para pegar, localizar alguma coisa dentro da sua despensa ou dentro da sua casa como um todo. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar da importância das etiquetas. Então, quero saber como estava essa despensa, conta para mim. E se tiver alguma dúvida, manda aqui muito. E se tiver alguma dúvida, coloca aqui para mim que eu vou fazer questão de te ajudar. E amanhã Mulher chegou ao fim, mas amanhã nos encontramos novamente com muito mais dicas para todas nós mulheres. Um grande beijo para você e um ótimo dia!